Rompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Estamos aqui mais um dia aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o que foi a propaganda política ontem, principalmente na TV e também nas redes sociais. Na rede social, o esgoto continua correndo solto, a céu aberto, sem nenhum controle por parte, digamos, dos órgãos da Sabesp, que seria o nosso Tribunal Superior Eleitoral. E agora o esgoto também está entrando pesado na televisão. Também. Então, é uma campanha para você assistir tapando o nariz, porque de proposta, discussão do que está ocorrendo mesmo no país, do que os candidatos pretendem fazer no futuro com a nossa vida, é muito pouco. Claro que a contribuição maior para esse esgoto tomar conta de tudo está saindo das latrinas da campanha do Bolsonaro, né, das redes sociais, do gabinete do ódio, do Carlos Bolsonaro, ali o esgoto jorra em grande quantidade, né? E do outro lado o PT não sabe ainda, quer dizer, não sabe como trabalhar com isso, né? Porque não sei se entra no esgoto também, se não entra, se também não jogar, se não jogar pesado, acaba sendo engolido pelo esgoto do adversário, e é uma situação muito difícil, e na verdade a única coisa que poderia mudar tudo isso seria o raciocínio lógico do povo brasileiro, que, como eu costumo dizer, ele deveria raciocinar o seguinte: como foram os últimos 4 anos de governo no Brasil? Esse governo merece continuar ou não? Esse governo trata a Amazônia como deve ser tratada? Esse governo jogou gente na rua pedindo esmola, vivendo debaixo de barraco, debaixo de árvore, ou não? Aí os preços dos supermercados estão cada vez mais baratos ou mais caros? Tem cada vez mais emprego ou tem cada vez mais desemprego? E no tempo do Lula, o que aconteceu? Teve desvio, teve roubo? Então não vamos querer mais? Tinha desenvolvimento econômico? Tinha progresso? A discussão tinha que estar nisso, né? Tinha que olhar para o governo atual e falar qual é o presidente cujos 2 filhos compraram 2 mansões de 6 milhões de reais em Brasília durante os primeiros mandatos do presidente. Foi o Lulinha ou foi o Flávio Bolsonaro e o Jair Bolsonaro? Ou o Jair Renan? Então, essa que seria a discussão. Infelizmente, não é isso que está sendo colocado na televisão. E ontem, realmente, ontem foi o esgoto a céu aberto total no horário eleitoral, Fábio. Porque o horário eleitoral do Bolsonaro ontem foi a coisa de horror. Seria o caso da gente dar uma olhadinha antes, viu, Fábio? Para a gente começar a nossa discussão aqui, tá? Você gostou aí, Chico? Você está do quadro na parede, olha, bom dia, tá lindo aí, não tá não? Parece que nós somos uma produtora gigantesca aqui, não é nada disso, aqui é fake news, entendeu? É só um cenário eletrônico, tá? Mas ficou bonito, né? Ficou bonito, a tecnologia permite. A gente agora, deixa eu colocar as coisas nos seus devidos lugares, tá? Estamos nós aqui, ó. Ô, Chico, eu estou abismado com isso e estou abismado também com a defesa desabrida de certas pessoas do que se passa no ambiente da internet, sabe? Assim, estou vendo com muita dor no meu coração que nós estamos transformando na mesma coisa que os nossos adversários aqui. Mas vamos ver aqui a campanha da televisão, começando, você quer que comece pela campanha do Bolsonaro, não é isso? Isso, por favor. Então, peraí, não, eu vou colocar primeiro aqui a do Lula no Nordeste, em seguida eu ponho a do Bolsonaro, tá bom? Vamos lá, então. Tem um Nordeste que o Brasil todo conhece. Lugares lindos, cultura rica, arte, música, livros, histórias e cordéis. Até na sofrência, o povo se diverte. Mas o Nordeste vai muito além disso.
é força criativa, é força que faz nosso país crescer. O nordestino está de norte a sul do Brasil. Se o orgulho já era grande, depois que o nordestino virou presidente, ficou ainda maior. Com Lula, a luz chegou para iluminar as vidas. E milhões de vidas ganharam novas casas. Os jovens realizaram sonhos e a água se tornou realidade. O pequeno produtor cresceu. O grande produtor ganhou o mundo. E com Lula, uma obra que estava na gaveta desde Dom Pedro II saiu do papel. Lula entregou 86% da transposição do São Francisco. Por isso, 100% do Nordeste sabe que a transposição é obra do Lula. Todo mundo aqui na região sabe que essa obra é do Lula. Aqui não teve uma pá de terra do Bolsonaro. Porque abriu uma torneira e dizer que foi dele a transposição. Ele acha que o nordestino é bicho, nordestino é bicho, nordestino é sabido, trabalhador e guerreiro igual a Lula. Essa história pode ser contada no sul do país e em outros locais, né? Na minha terra, não. Aqui não se cria, não. Nordeste, Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Sul. Somos todos irmãos, uma só nação. Sem preconceito, sem divisão. Porque quando uma região cresce, todo o Brasil cresce junto. Pelo respeito, pelo Brasil. Então nós tivemos essa aí, foi a participação, foi a essência do programa de ontem. Quer falar, Chico? Posso mostrar o Bolsonaro aqui já? Eu vou mostrar. Primeiro só ressaltar. Esse programa foi feito ontem. Na verdade, a única crítica que eu faço ao programa é que ele deveria ter sido feito no sábado, que foi dia 8, dia do Nordestino, quando o Bolsonaro até fez todo um programa em homenagem ao Nordeste. O Bolsonaro fez um programa como se ele fosse o nordestino. Foi, digamos, amando o povo nordestino, foi a maior propaganda enganosa que eu já assisti na televisão brasileira. Mas o programa do Lula eu achei que está numa campanha normal de televisão, vendendo seu peixe, né? Que o peixe Lula é um nordestino, realmente durante os governos Lula o Nordeste viveu melhor, então não teve baixo nível nenhum, a campanha o visual bonito, vendendo seu peixe normal, como deveriam ser as campanhas, né? Veio com alguns dias de atraso, mas também não há nada que seja grave nisso, porque a vinculação do Lula com o Nordeste é muito grande, tanto que a votação dele lá foi muito grande. Aí, antes de entrar esse programa, entrou o programa do Bolsonaro, que eu quero que vocês assistam agora. Agora compare. Quem é capaz de fazer mais pelo Brasil? O nosso presidente, que vai trabalhar em paz e harmonia com a maioria do Congresso e com honestidade, ou o Lula, que teria que apelar para brigas, conflitos e a corrupção que tanto fizeram mal para o nosso país? Nunca foi tão fácil escolher. Só o presidente Bolsonaro pode seguir construindo o Brasil que a gente sonha, respeitando os princípios e os valores da família. A pessoa que vota no Lula, ela está dando um exemplo de que o crime compensa e que a justiça é falha. Jamais vou votar num cara que roubou o país e vou votar num cara desse para quê? Que exemplo que o Lula tem para dar pra gente? Lula ficou 8 anos, o que ele fez? Só escândalo. Gente, pensa nas crianças desse país, que é o futuro do nosso Brasil. O Lula se candidatar é a pior vergonha do Brasil, um ex-presidiário ladrão. Então você ensina o seu filho a ser corrupto, logo de início. E aconselho também, quem tiver família e quiser um futuro para a sua família, não dê seu voto ao Lula. Eu votava no PT, mas me decepcionei e hoje sou Bolsonaro. Você pare para você pensar um pouquinho. Se você votar no outro candidato, você vai estar assinando embaixo que ser desonesto vale a pena. E aí veio todo aquele chororô de pedrinhas e tudo mais, né, Chico? É uma coisa horrorosa. Aí tem toda aquela coisa, a ligação que o Lula foi o deputado, foi o presidente mais votado nos presídios, que no fundo é uma fake news, né? Porque na verdade nos presídios votam os presidiários que não estão condenados definitivamente, os funcionários, os diretores, os policiais que trabalham nos presídios, e não existe nenhuma estatística que separe quem é presidiário e quem não é presidiário na hora de votar ali dentro do presídio. Mas fizeram aquela ligação direta como o Lula, o chefe. Agora, o que me espanta, a campanha do Bolsonaro fazer isso, nada me espanta, né? O que me espanta é o PT, a campanha do Lula, continuar deixando que o maior calcanhar de Aquiles da campanha do Lula, que é o Lula ladrão, né? Quer dizer, a família do Bolsonaro compra 51 imóveis. Os filhos compram 2 imóveis durante o primeiro mandato do presidente, imóveis de 6 milhões. E o Lula que é o ladrão.
E a campanha do PT não responde a isso do ponto de vista legal, né? Como é que você pode acusar uma pessoa de ser ladra se ela não foi condenada? Ela foi condenada por um juiz ladrão. Aí essa é a questão. Então, o PT passa ao largo disso como se isso não tivesse um efeito devastador. É óbvio que tem um efeito devastador, né? O programa do Bolsonaro foi muito bem construído, dizendo o seguinte: se você votar no ladrão, você é cúmplice do ladrão, você está avalizando a ladroeira do Brasil, o roubo, né? A corrupção, como se a corrupção tivesse sido criada pelo PT, nunca tivesse sido construída. A corrupção continua existindo, está aí agora o caso do asfalto pelo Brasil inteiro, na Codevap, os desvios diminuem, continua existindo, não existe mais Lava Jato, acabou, não existe mais investigação em lugar nenhum. Agora até não existe investigação, né? Porque o Bolsonaro ele controlou todos os instrumentos de veiculação, troca diretor da Polícia Federal, troca delegado da Polícia Federal. Então, o que me espanta, Fábio, é que a campanha do PT não está percebendo o efeito devastador que isso pode ter na campanha. Porque você vai falar, bom, então é a mesma coisa que o PT, que o Bolsonaro, o PT não tocar no assunto da pandemia, onde o governo Bolsonaro foi um desastre absoluto. Quer dizer, então eu acho que você não pode passar ao largo disso. Claro que eu acho que a campanha tem que ser mais do positivo, somente a televisão. Campanha positivo, otimismo, mas você não pode deixar o teu adversário colocar em você um rótulo que, na verdade, a justiça não determinou isso. O Lula, ele não é condenado a nada, ele é um sujeito livre, ele não tem nenhuma condenação hoje. O TSE disse que está proibido falar isso na campanha, né? Mas acontece que isso é... Continua falando. Continua falando, e não tem jeito de garantir. Não tem jeito. Na prática, não há o que fazer. Aquela coisa do Alexandre Moraes, fazer aquele discurso todo, vamos impedir as fake news, não está funcionando em nada. Isso aí, em todas as campanhas que eu fiz na minha vida, era direito de resposta, mas no dia seguinte, né? Entrar no programa do adversário e desmentir todas as fake news que estão sendo ditas no programa do adversário. Não acontece nada, você fala o que você quiser, certo? Você manipula. O que sempre foi proibido? Você tirar frases do contexto. Eles tiraram uma frase do Lula falando sobre os jovens que estão assaltando, roubando o celular, e parece que ele está incentivando as pessoas a roubar celular e serem libertadas. Então, a edição, nós que trabalhamos em televisão a vida toda, né, Fábio? Você, com uma edição, você muda o sentido total da frase. Isso o tribunal sempre proibiu. É proibido você editar uma frase de um adversário mudando o contexto geral. Porque aí você manipula, isso é a manipulação da cabeça. E o tribunal não está fazendo nada, certo? O quebra-pau está correndo solto na campanha, né? Então, também a mesma coisa o PT fez com a questão do Bolsonaro comer carne humana, foi tirado de um contexto em que ele dava uma entrevista lá para o New York Times, falando que aquela coisa dele ser boquirroto, falar, eu faço qualquer coisa, então fui lá ver os índios, estavam comendo os índios, eu comeria os índios. Ninguém da delegação quis comer, mas eu comeria, eu sou machão. Entendeu? Não é que ele come carne humana, você não pode tirar isso do contexto e pôr na televisão, porque vai parecer que ele gosta de comer carne humana. Então, o tribunal não está agindo como deveria estar, está sendo... Olha, 2018, com a mamadeira de piroca e o kit gay, foi apenas um aperitivo do que está acontecendo hoje. Eu acho que a única solução para isso seria o povo brasileiro raciocinar, né? Pensar no que ele estava recebendo na rede social e na televisão. E eu estou com pouquíssimas esperanças que isso aconteça, Fábio. Ô, Chico, agora vamos falar aqui sobre um outro assunto. Eu fiz uma tuitada ontem, eu tenho insistido nessa tese aqui. Não quero ser o dono da verdade, muito menos ter razão absoluta em nada. Mas eu vejo com muita preocupação o uso de fake news pelos progressistas, sabe? É algo que me deixa mortificado como jornalista, porque no nosso código de ética está lá escrito que a gente tem um compromisso com a verdade factual. A gente simplesmente não pode inventar nada, nem que seja para defender a democracia. Até porque, na minha concepção aqui, a democracia que admite uma burla em sua defesa já acabou, não merece mais ser defendida. Entendeu? Então, assim, não vejo nenhuma vantagem nesse jogo, sinceramente.
E tenho minhas dúvidas aqui, queria a sua opinião como publicitário experimentadíssimo em campanhas eleitorais, sobre a eficiência dessa história, porque eu tenho minhas dúvidas sobre se isso provoca mesmo um aumento da rejeição do Bolsonaro e reduz a rejeição ao Lula. Acho que não. Acho que está fazendo é aumentar a rejeição ao Lula. Como nada disso está testado, porque é um fenômeno novo, tem uma semana só, eu quero saber depois, se estiver errado, como eu imagino que esteja, quem é que vai pagar essa conta do prejuízo eleitoral que vai provocar para o Lula, sabe, Chico? Eu concordo com você. Eu acho assim, primeiro que você começa a combater no terreno do inimigo. Fazendo uma analogia com a guerra, você deve trazer o inimigo para combater no seu terreno, né? Eu acho que se você fizesse combater no seu terreno, qual é o terreno? O terreno da vida melhor na época segunda campanha do Lula. Segunda campanha do Lula, o Brasil era muito melhor naquela época. Aliás, não vamos esquecer que faz 12 anos que Lula deixou de governar o país, né? Então, de 12 anos para cá, podiam ter arrumado, né? Ou no mínimo de 6 anos para cá, depois da derrubada da Dilma, né? Então, mas assim, a discussão tinha que ser nesse campo, o campo da qualidade de vida, da qualidade das escolas, do preço dos alimentos, do preço da gasolina, da preservação ou não da Amazônia. Essa era a questão fundamental, que é uma das maiores riquezas do Brasil e do mundo que está sendo destruída todos os dias. Essa era a discussão. Agora, você ir combater no terreno onde o inimigo domina há tempos, que é a rede social suja, né? Tinha amiga minha que não comprava carne da Friboi há 15 anos atrás, 12 anos atrás, porque o Lulinha era o dono da Friboi, ela tinha visto no WhatsApp isso. Então, esse terreno, eles dominam. É aquela coisa, você vai disputar ali você botar o cisne para disputar com o porco o resto das comidas. O dejeto que é jogado lá para o porco chafundar no chiqueiro, você botar o cisne vai perder ali. Eu acho, não estou dizendo que o PT é cisne, a campanha de Bolsonaro, estou fazendo uma analogia. Eu acho que é um terreno em que nós vamos ser derrotados. Aqueles que defendem a democracia, que defendem a liberdade, que defendem a verdade, vão ser derrotados se entrar nesse jogo sujo. Eu acho que é mais fácil você mostrar para a população que a gente está sendo vítima desse jogo sujo do que jogar o jogo sujo deles, né? Porque, na verdade, a população tem também, do ponto de vista da comunicação, gosta sempre de torcer pelo mais fraco. Se você se vitimizar numa situação dessa, você acaba tendo mais ganhos eleitorais do que você competindo com eles no jogo sujo, porque eles são mais competentes nesse jogo. Na sujeira, eles são mais competentes. Então, eu acho um erro estratégico também. Eu acho que não se deveriam ser vítimas disso, né? Aparecer na rede social e na televisão como vítimas de um jogo sujo, né? Como um time de futebol. Está jogando bem, está fazendo os gols, os caras estão dando canelada, estão dando entrada, agarrando a camisa, e não adianta você jogar sujo do mesmo jeito. Você tem que, perante o juiz, perante o público, mostrar que você está sendo vítima disso, né? Para a torcida ficar do seu lado. Eu acho que e até ir por uma questão de ética e de princípios, né? Se para ganhar precisa jogar esse jogo, eu prefiro nem ganhar, né? Prefiro não ganhar. Eu acho Exatamente. Eu escrevi isso ontem no Twitter. Entre ganhar roubando e perder honestamente, eu prefiro a derrota digna do que a vitória roubada. Acho, sinceramente, que se a nossa democracia está precisando ser burlada porque se justifica a defesa e a paridade de armas, então ela já talvez não exista mais. Eu sei que a gente não concorda comigo, mas que bom ouvir isso de você, viu, Chico? Eu lamento só que a gente esteja chegando nesse nível no país, né? Como eu falei, com 72 anos, Fábio, um pouquinho mais velho que você, eu acho que eu coloquei um pouco a minha vida, assim, na minha vida profissional, pessoal, sonhando num país melhor lá para frente, né? Deixar um país melhor para os meus filhos, para os meus netos, né? A gente trabalhando na área da comunicação, querendo esclarecer a população, né? Eu em 84, 85 abandonei o jornalismo, porque achava que o jornalismo manipulava um pouco a cabeça das pessoas, mostrando só um lado da história. Eu queria que mostrasse os dois, né? Ou 3 ou 4 lados, porque a história tem vários lados, né? E aí não adianta você mostrar só um lado. E acabei indo lá para o marketing político, para a publicidade, mas eu acho que depois desse período todo de vida, eu acho que nossa geração fracassou.
porque nós estamos andando para trás do ponto de vista cultural, né? Do ponto de vista de valores, ver aquele episódio grotesco em Aparecida do Norte, ver esses episódios grotescos que a gente vê nas ruas, a violência que tá aumentando de uma maneira absurda, esse amor às armas, né? Nossa, eu falo, aonde será que nós vamos passar? Estava assistindo um filme ontem da mostra de cinema que vai entrar em São Paulo a partir do dia 20, vendo através do Festival do Rio, mostrando a guerra da Bósnia, aquele massacre em Srebrenica dos bósnios, né? A perseguição que os sérvios fizeram com os bósnios, né? Me lembrei de uma como eu estive na Alemanha em 1994, 95, e eu estava num hotel e desculpe, sair um pouco, mas acho que vale a pena contar essa história aqui para a gente entender o que a gente está se passando. E tinha uma gerente do hotel, estava conversando com ela me falou que ela era iugoslava e estava no auge da guerra da Bósnia, da Sérvia, a Croácia, aquela loucura toda, e ela falou assim, puxa, a gente convivia, todo mundo meu vizinho era croata, o outro era bósnio, eu era sérvia, namorava um bósnio, o outro, todo mundo era uma coisa só, né? E de repente a gente começou a se matar de uma maneira, né? A gente era feliz, a Iugoslávia inteira era feliz, e aqui nós destruímos o país, o ódio, e nós estamos guardadas as devidas proporções, nós estamos implementando isso no país. Se você vai na maior catedral católica do Brasil e vai com um copo de cerveja, vê crianças, tinha uma criança xingando os jornalistas da TV Aparecida de comunista, um menino de 12 anos de idade. Então nós estamos enlouquecendo, né? Finalmente nós estamos enlouquecendo. Nós estamos chegando, nós queremos o quê? Transformar esse país numa guerra civil entre quem pensa diferente um do outro. Então eu achei que a gente ia progredir, eu ia viver os últimos anos da minha vida num país, espero que ainda sejam longos esses últimos anos, num país de fraternidade, né? Num país que fosse proporcional, onde a alegria das pessoas fosse proporcional à beleza natural que o país tem, nas suas praias, nas suas montanhas, né? A beleza do Nordeste, né? Como a gente viu. E, infelizmente, nós estamos andando para trás, eu não sei onde isso vai parar, e isso não é culpa só dessas lideranças, não. É culpa de todos nós que estamos entrando nessa guerra louca e fratricida, onde ninguém vai sobreviver com dignidade nesta guerra. Chico, deixa eu ler aqui alguns comentários para você. Tem muita gente que discorda da gente, então, respeitosamente, eu vou colocar essas opiniões aqui, porque essa é a opinião que está hegemônica hoje, eu acredito, aqui no campo progressista. O Marcos Alves está dizendo, olha só, repito, são novos tempos, precisamos nos adaptar, tá? O Marcos Alves está dizendo aqui, não acho que estamos cooptados. Em 2018, ficamos atônitos vendo o caminhão de chorume atropelar a todos. Vimos mesmo. Marcos Alves, de novo aqui, olha, discordo totalmente do Panunzi. Steve Bannon usa desse puritanismo inocente para sobrepujar as instituições. Aqui, Marcos, você vai me desculpar, eu vou discordar de você de novo, porque entre o Bannon e o Levitsky, eu vou ficar com o Levitsky, eu sinto muito, você entendeu? Não adianta, a democracia não pode permitir que um dos times em nome da vitória, de repente vai lá e quebra a perna do adversário. É assim, você está apanhando na arena de MMA, seu adversário está te batendo demais, dedo no olho, chute no saco, aí você saca do revólver e fala, já apanhei demais, está na hora de fuzilar esse cara. Completamente fora da perspectiva do jogo lícito e honesto. Marcelo, só que eu entendo o que vocês estão falando, ou seja, é uma guerra em que o outro lado sempre teve essas armas, mas acho que não justifica ainda assim. Marcelo Estopa, Chico, entendi que Lula deveria denunciar o jogo sujo. Como fazer isso sem se vitimizar, já que quem justifica nos novos meios equivale à admissão de culpa? Eu acho o seguinte, né, Marcelo? Nós temos que recorrer aos meios legais. O meio legal que é? É o tribunal. Se o tribunal não nos dá direito de resposta, nós temos que fazer os programas de 1, 2, 3 programas de televisão, 1, 2, 3 dias de comerciais. Nós temos ainda quase mais 2 semanas inteiras praticamente de campanha, mostrando que nós estamos sendo atacados porque estamos na frente e que as críticas são de baixo nível. Campanha não é para isso. Você pode se vitimizar na televisão com a propaganda eleitoral, sem você precisar atacar o adversário.
nós temos que mostrar na televisão que o Lula não é ladrão. O Lula não era... Quer dizer, como é que nós vamos aceitar que o Lula é ladrão? Roubou o quê? Cadê o dinheiro do Lula? Cadê os imóveis do Lula? O PT tem que fazer esse programa. Onde estão? Onde estão as escrituras? Do outro lado tem 107 escrituras. 51 compradas com dinheiro vivo. Cadê as mansões? Cadê as mansões do Lulinha? Cadê a fazenda do Lulinha? Cadê o dinheiro? Cadê as malas de dinheiro? Cadê a gravação? Cadê os laranjas? Não está no nome do outro. Tá bom, mas cadê os laranjas? A Polícia Federal já investigou, a Interpol já investigou, a imprensa investigou, todo mundo investigou. Tem que mostrar que fomos julgados, né? Ou nós fomos, não, o PT dizendo, fomos por um juiz ladrão. Tem que fazer analogia com o futebol. O juiz entrou em campo, tinha conversado antes de entrar em campo com um dos times, tinha conversado com o técnico, tinha conversado com os jogadores, tinha conversado com o presidente, entrou em campo, marcou 2, 3 pênaltis a favor de um time, o time ganhou o jogo. Depois do jogo, o juiz foi convidado para ser diretor administrativo da equipe que ganhou, que teve o jogo roubado a seu favor. Aí veio o VAR, veio o tribunal da CBF e constatou que houve um roubo. O juiz não era isento, não era imparcial. O juiz era parcial. Então, a gente tem que dizer, o jogo foi anulado, os gols foram anulados. Não existiu esse resultado, né? Então, essa a questão. Não existiu, o Lula não pode ser, ele não pode ser ele é ex-presidiário, injustamente, como o Mandela foi ex-presidiário, como... Bom, o Tiradentes foi presidiário e foi esquartejado. O fato de ser presidiário não inocenta ninguém, né? Jesus Cristo foi um presidiário, né? Não estou comparando Lula a Jesus, mas existem analogias. Existem analogias para você fazer. Você pode trabalhar a comunicação nesse sentido. Tem que trabalhar para dizer, não, o Lula não é ladrão. Não é ladrão porque roubou o quê? Cadê a prova? Onde estão as provas? Se na própria sentença o juiz Sérgio Moro diz que não há provas. É o fato indeterminado. Você não pode condenar alguém por um fato. O juiz, as gravações que foram feitas entre os contatos do Sérgio Moro com os procuradores, municiando os procuradores, falando em ganhar dinheiro, em abrir empresa, ele e os procuradores abrirem empresas em nome das mulheres deles para ganharem dinheiro com palestras. Isso precisa ficar claro, alguém precisa dizer isso. A população não sabe, a população acha que o Lula foi inocente, pôde ser candidato, porque um ministro do Supremo disse que ele não tinha que ser julgado em Curitiba, tinha que ser julgado em São Paulo ou em Brasília. Também é verdade. Mas não foi essa a questão. A questão é que o juiz do jogo, o juiz que julgou Lula e os procuradores nem precisam ser, teriam que ser parciais. O procurador é para ser parcial, ele é o que faz o ataque. O advogado defende e o juiz imparcial, isento, julga quem tem razão. O juiz fazia parte. E o juiz foi trabalhar junto com quem se beneficiou com a condenação do Lula. Porque o Lula estava em primeiro lugar nas pesquisas, na eleição de 2018. Ele foi tirado da eleição para o Bolsonaro ganhar. E o Bolsonaro ganhou e o cara virou ministro da Justiça do Bolsonaro. Aí, quando o Bolsonaro começou a mexer na Polícia Federal para impedir investigações, ele pediu demissão, fez uma entrevista coletiva, pediu demissão, e agora está do lado do Bolsonaro outra vez, ele, o Dallagnol, todos aqueles... Então, teve parcialidade. Então, o Lula não... Como é que você pode... O PT admite que o Lula é ladrão e não diz, e não conta a verdade. Você acha que o Papa ia receber o Lula, o primeiro-ministro da Espanha, o primeiro-ministro da Alemanha, líderes mundiais, recebeu o Lula ladrão, que era o maior escândalo de corrupção. Houve corrupção na Petrobras? É claro que houve corrupção na Petrobras. Como tem na Sabesp, como tem em todos os órgãos públicos, tem corrupção. Como tem na empresa privada, tem corrupção. Claro, apure-se, né, a corrupção, puna-se os culpados, né? Você acha que o Marcelo Odebrecht está na prisão? O doleiro lá está na prisão, está todo mundo solto, todo mundo usufruindo do dinheiro que roubou, entendeu? E o Lula é o ladrão. O PT, estou eu aqui fazendo a defesa do PT, não devia eu fazer a defesa do PT.
O PT tem que fazer essa defesa na televisão. Aí, Concordo. Marcelo, essa que é a questão. E não é com fake news. Nós não vamos rebater isso dizendo, o outro come, o Lula é ladrão, mas o outro come gente. Está errado. Esse estou com o Fábio, está errado. Nós temos que falar a verdade. A verdade tem que ser dita. Né? Existe o risco do Bolsonaro ganhar a eleição, porque o bordão Lula ladrão está crescendo, né? Ficou grande, foi o que aconteceu na véspera da eleição, a mudança de votos. O Bolsonaro dizendo no último debate, meu governo é zero de corrupção. Tem que apontar a corrupção, né? Por que o Ricardo Salles saiu do ministério? Né? Precisa apontar a corrupção. Agora, eu tenho um pouco, você fica um pouco desiludido quando você vê a Marina Silva ter menos votos do que o Ricardo Salles, ou quando você vê o Mandetta não ser eleito e o Pazuello ser o deputado mais votado no Rio de Janeiro, a gente perde um pouco a esperança do povo brasileiro, né? É isso aí, Chico. Quero mostrar mais algumas opiniões aqui, opiniões que divergem, na sua maioria, da nossa aqui, Chico. O Márcio Lima diz aqui, ó, Fábio é esquerda Ibis. Depois ele vai dizer lá embaixo que você é publicitário Ibis. Eu não sei o que é publicitário Ibis, eu não sei o que significa isso, mas não deve ser nada bom. Você tem alguma coisa Ibis. Sabe o que é isso? Eu sou publicitário Ibis? Ibis. Não sei. Não sei também, mas todo cara deve estar nos xingando aqui, não tem problema. Mas deixa eu te contar um negócio. Eu saí da TV Bandeirantes, está fazendo 3 anos agora, em outubro. Saí porque fui afastar de lá por causa de pressão desse governo. Eu fiquei doente, eu tive um infarto do miocárdio, baixei o hospital, quase morri. E desde aquele dia, eu estou construindo aqui, a cada amanhecer aqui, desde as 4h30 da manhã, uma plataforma democrática para combater o fascismo. Entendeu? A gente sabe quanto custa. E eu duvido que tenha alguém que tenha pago um preço muito maior do que o que eu estou pagando pelas minhas escolhas. O Chico Malfitani, que está aqui do meu ladinho, aqui, olha, é a mesma coisa. Ele é um grande publicitário, um grande marqueteiro. Pergunta para ele se ele está trabalhando esse ano. Não está. Entendeu? Então, assim, ó, nós sabemos o preço a pagar, fizemos essa escolha aqui, estamos aceitando aqui que o preço tem que ser pago, sem reclamar. Todo dia o meu despertador toca aqui 4h30 da manhã e eu saio da cama cansado, tendo ido dormir tarde para fazer esse programa aqui e tentar enfiar um pouco de consciência na cabeça de cada brasileiro que atropela a nossa URL aí pela internet. Então, não acho justo esses estigmas, sabe? Não acho que a gente não merece isso. Afinal de contas, não tem ninguém fazendo nada contra a ética, contra a correção estrita aqui. E vou dizer mais uma coisa para vocês, anotem no caderno de vocês. Essa tática desopila o fígado da militância, mas não surte resultado eleitoral. Quero ver na hora de contar os votos, viu, Chico? Como é que vai ser essa história, sabe? Quem é que vai assumir a culpa por ter adotado uma estratégia equivocada? Uma estratégia que, classicamente, só faz aumentar a rejeição de quem abusa desses expedientes, porque as pessoas não são tolinhas a ponto de não perceber o jogo de manipulação. E aí, aquela história. Quando você se transforma naquilo que você combate, você perdeu a guerra para o seu inimigo, você se transformou nele. E vai dizer que ganhou como, né? É isso aí. Vamos nessa, Chico? É verdade, Fábio. Vamos nessa, né? Bom, agora nós vamos ter agora... vamos ver a propaganda eleitoral e as redes sociais desta sexta-feira, do fim de semana. Domingo tem o debate também, na TV Bandeirantes, TV Cultura, né? Vamos ver como é que vai ser o comportamento dos dois candidatos no debate, né? Quem vai se vitimizar no debate e quem vai ser o agressivo no debate, né? Para o Bolsonaro, dessa vez o Bolsonaro não vai ter o padre Kelman do lado dele, né? O Ciro Gomes também, que infelizmente desapareceu do cenário político, né? Nessa hora, ele tá aguardando 2026, né? Será que vai ter 2026, Ciro, nessa situação que nós estamos vivendo, né? Eu acho que, na verdade, nós estamos decidindo agora o futuro do Brasil mesmo, né? As pessoas deviam se perguntar quem está do lado de Lula, né? E quem está do lado de Bolsonaro, né? Veja quem são as pessoas, né? Coloque aí do lado o Malafaia, do outro lado o Fernando Henrique, de um lado os criadores do Plano Real, do outro lado o Pazuello, né? Então, veja bem, não é possível que o país chegue nesse ponto sem um mínimo de reflexão. Mas vamos ver o que vai acontecer nesse fim de semana. Na segunda-feira a gente volta, né? A crítica que a gente faz também, acho é importante fazer a crítica também à campanha do PT, porque acho que está havendo um erro em se omitir do fato principal.
o principal fato que leva as pessoas a não votarem no Lula é porque o Lula é ladrão. Esse é o principal. Fato. Não é porque o Brasil vai se transformar numa Nicarágua, Cuba. Isso é para uma minoria de malucos. Aquilo que o Eduardo Moreira falava, nós somos 70%, eles são 30%. O problema não é existir 30% de malucos no Brasil, e é gente pra cacete. O problema é eles avançarem para 40%, e para 50% e para 55%. Aí é que é o problema. Nós temos que falar com esse público, para que esse público entenda que você isola os malucos, né? Nossa bandeira jamais será vermelha, ela nunca foi vermelha, né? Mas eles vão continuar ter criança chamando o cinegrafista de comunista. Isso a gente isola, mas o resto do país tem um pouco de serenidade, raciocínio. Pense no futuro do país de verdade, né? Não nesse futuro que o Bolsonaro diz na televisão, né? Futuro de destruir a Amazônia, de virar um grande garimpo, né? E de o país virar só um exportador de commodities do campo, um grande agronegócio, não se produz mais nada, é só isso, é só soja, um transgênico, gado e acabou. Então, acho que nós temos que pensar um pouquinho nisso, vamos ver o que vai acontecer nesse fim de semana e também encarem um pouquinho aqui a nossa conversa aqui, né, Fábio? Nós dois, né? Que somos aí meio tipo dois Dom Quixotes aí, né? Que não estamos nem engajados organicamente de um lado nem de outro, com dois Dom Quixotes aí que ficamos lutando contra o moinho de vento junto com o Sancho Panza, né? É isso aí, é nosso desabafo aqui. Só não pudermos desabafar aqui, só vamos desabafar para os amigos e os familiares. E em número cada vez menor, né? Porque cada vez tem mais familiares e amigos que pensam completamente diferente da gente para o nosso desespero. Exatamente. Mas não tem problema, não. Quer dizer, porque as coisas vão se impor como elas têm que ser e tudo mais, viu, Chico? Não tem dúvida que no final desse processo a gente vai ter várias lições para tirar dele. Chico, muito bom ter você aqui toda manhã com a gente, viu? Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Obrigado, Fábio. Bom fim de semana para a gente, para todos nós. Um pouco de paz e raciocínio lógico. Muito bom. Abraço, Chico.